Revolução Jesus! Vocês estão mortos porque já estão sentando? Permaneça de pé um instante, em nome de Jesus. Quem não ficar de pé, a sobrancelha do lado direito vai cair, hein? Agora todo mundo fica, né? Levanta a sua mão lá em cima e repita assim comigo. Vamos lá, jovem, fica de pé, levanta-te. Isso. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tá muito fraco, tá horrível. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã. Eu. Você vai falar seu nome agora. Gabriela. Camila. Tenho sede. Tenho sede. Da tua presença. Da tua presença. Eu tenho sede. Eu tenho sede. De te conhecer. De te conhecer. Eu tenho sede. Eu tenho sede. De te encontrar. De te encontrar. Agora olha pro irmãozinho que tá do seu lado e fala, bom dia, meu irmão. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Dê um abraço caloroso nele. Fala, seja muito bem-vindo ao Revolução Jesus. Deus tem muito para nós nesse final de semana. Amém? Quem tá de pé pode se sentar. Quem não ficou de pé, a sobrancelha vai cair, hein? É uma alegria imensa nós estarmos juntos no dia de hoje. Confesso que minhas pernas estão bambeando como se fosse a primeira vez, porque eu pedi para o Senhor deixar bamba mesmo, para entender que essa pregação é vontade dEle. Mas eu queria, desde já, dizer que talvez você tenha trago um impossível para esse acampamento. Eu não sei da tua história, eu não sei de onde você veio, eu não sei como você chegou até aqui. Talvez você tenha um impossível que você não sabe como lidar, não sabe o que fazer, mas eu conheço um Deus e eu experimentei de um Deus que curou o leproso, de um Deus que curou a hemorroísa, de um Deus que deu visão ao cego, de um Deus que nos devolve a dignidade de sermos filhos. Por isso que desde já o Senhor quebre no seu coração o impossível e que Ele coloque a possibilidade dele desde já sobre a tua vida. Amém? Amém? Um combinado, eu não vim pregar para morto, amém? Vocês estão vivos, não estão? Levanta a mão e balança para mim ver que vocês estão vivos. Glória a Deus, estão vivos. Então eu vou me apresentar e aí a gente entra propriamente no tema da pregação. Amém? Bom dia, gente. Eu me chamo Gabriela Baroni, eu sou leiga consagrada da Fraternidade São João Paulo II. Quem aqui já escutou a música Terra Seca, levanta a mão. Eu sou dessa comunidade. Nós ficamos situados em São Paulo, capital, na Zona Sul, e nós somos o Instituto Religioso de Padres, Freiras e Leigos Consagrados. Aqueles que quiserem mais conhecer sobre o carisma, eu queria estender aqui um convite. No Carnaval de 2026, desse ano, nós teremos o Retiro Nova Forma em São Paulo. Então, você que tem um desejo de conhecer mais sobre o carisma, mais sobre a comunidade Terra Seca, fica o convite para vocês. Amém? Nos siga nas nossas redes sociais, @FSJPII. Amém? Amém? E agora eu quero entrar no tema dessa pregação. Vira pra mim e pergunta assim, Gabi, vocês morreram? Gabi, qual o tema da sua pregação? Não precisa repetir. E eu te respondo, Jesus, o primeiro revolucionário. Uau! Eu vou falar de novo e vocês vão falar, uau! Amém? E não foi combinado, hein? Jesus, o primeiro revolucionário. Jesus, o primeiro revolucionário. Só que para a gente falar da figura de Jesus, eu gostaria de explicar para vocês o que é uma revolução. Porque muitas vezes nós escutamos esse termo quando nós estamos em sala de aula, na escola, na faculdade, mas nós não entendemos em completude o que é. E para falarmos de Jesus como um revolucionário, nós precisamos entender o que é uma revolução. Amém ou misericórdia? Amém. Uma revolução é quando há um problema onde procuram uma solução de igualdade. Aquele que causa, o revolucionário,
pensa em soluções segundo o seu próprio umbigo. Por isso que ao longo da história nós vemos diversas revoluções que caíram em uma discórdia, que caíram em mais desigualdade, que caíram no erro e que caíram até mesmo em guerras, amém? Quando nós estamos falando de revolução, nós estamos falando de pessoas que querem lutar por uma igualdade social e que existe uma pessoa que é o ser revolucionário que quer ir, que quer fazer. Mas muitas vezes esse ser revolucionário, ele está pensando no que isso vai gerar para ele e para o seu benefício próprio. Por isso que muitas vezes, e na maioria, se não todas, as revoluções dão erradas. Amém? Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, gente, vocês morreram já? Irmão, presta atenção, que o mistério é forte. E quando nós falamos de Jesus como o primeiro revolucionário, hoje eu venho para dizer para vocês, Jesus não é apenas um revolucionário, Jesus é a própria revolução. Repita comigo: revolução. Deus, não é para repetir não. Deus viu um problema não de desigualdade, mas de dignidade. E então ele envia o seu filho unigênito para que ele levasse sobre os seus ombros a minha e a sua indignidade. Eu não sei se vocês têm dimensão disso que eu estou falando, mas Deus vendo a nossa pobreza, Deus vendo a nossa miséria, Deus vendo o nosso pecado, Deus vendo com que nós nos separamos dele, com que a distância daquele jardim foi colocada de que nós não pudéssemos mais ter uma relação face a face com Deus. Ele encontra uma forma de nos remir, de nos salvar e de enviar o seu único filho para carregar sobre ele a minha e a sua enfermidade, ou melhor dizendo, nos termos sociais, a minha e a sua desigualdade. Isso resultou em escândalo. Jesus, quando ele veio, ele foi um escândalo. Primeiro porque se dizia que talvez o Messias viria descendo do céu de majestade, com anjos voando ao seu redor e proclamando santo, santo, santo. Mas não, ele veio como um menino no seio de uma virgem. Ele se encarnou e assumiu a minha e a sua humanidade, a nossa carne. Ele experimentou o que é carregar essa carne. E isso gerou escândalo, porque não podia ser assim. Tinha que ser de uma forma majestosa. O Deus Todo-Poderoso, como assim se encarnar em um menino que precisou ser cuidado, que precisou ensinar a andar, a falar, que precisou ensinar a comer? Como assim? Não faz sentido, não tem lógica. Até mesmo nos paramos em uma situação que parece que Deus ele é meio sem lógica. E isso gerou escândalo. Porque ele tomou sobre si todas as nossas dores. É como diz em Isaías 53. E carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. E fomos curados graças às suas chagas. Jesus não é apenas o primeiro revolucionário. Jesus é a revolução em pessoa. E há diversas situações na Sagrada Escritura e na vida pública de Jesus, onde se escandalizam ao ver as atitudes dele. Como, por exemplo, a cura aos sábados. Perante a lei isso não poderia acontecer, mas Jesus ele não se importava com a lei porque ele era a própria lei. Vemos também que ele chama para perto um cobrador de impostos para ser o seu discípulo, para ser o seu confidente. Vemos que
ele levanta uma prostituta para ser a primeira a ver o seu corpo glorioso, a ver Jesus ressuscitado. Nós vemos diversas situações de escândalos na Sagrada Escritura, e não porque Jesus estava acima de uma montanha, escandalizando os pequeninos, não, mas porque ele estava falando com a vida, aproximando para perto os indigentes, as viúvas, as prostitutas, cobrador de imposto. Era esses que eram os amigos de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, vocês ainda não morreram. Irmão, você está entendendo ou está difícil? Fala para ele acenar com a cabeça. Está entendendo? Estamos conseguindo? Amém. Pega a tua Sagrada Escritura nesse momento. Quem não trouxe é herege. Pega a tua Sagrada Escritura e abra comigo em Lucas 8. Versículo 43. Quem não trouxe, levanta a mão direita e repita assim comigo: Senhor Jesus. Você não teve vergonha na cara para trazer, então agora você vai ter vergonha para levantar. Repita comigo: Senhor Jesus, eu sou sem vergonha de não ter trago a Sagrada Escritura para um acampamento. Mas eu, Jesus, te peço, me dê a graça da memória, para amanhã, mais tarde, estar aqui com a minha Bíblia. Se não, me dê mais 10 anos de purgatório. Amém. Isso, pode abaixar sua mão. Abriu aí Lucas 8:43? Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Então eu estava falando que na Sagrada Escritura há diversas situações onde é escandalizado as atitudes de Jesus. Mas eu queria hoje ressaltar com vocês uma situação, e é a situação. Vamos ler juntos em Lucas 8:43. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe na orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, e prostrou-se aos seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que eu havia tocado. E como logo ficara curada, Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Dê um beijinho apaixonado na tua Bíblia agora. Então aqui nós temos o cerne dessa vocação. O cerne dessa vocação não, dessa pregação. Amém? Quando nós falamos da revolução de Jesus, nós falamos de 3 pontos. Erga os teus dedinhos lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E repita assim comigo: causa, balançando o dedinho, causa, meio e fim. Nós vamos para o primeiro ponto. Causa. A causa da revolução de Jesus é a indignidade. Repita comigo: indignidade. Tá horrível. Indignidade. Existia uma mulher doente. Versículo 43. Uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens. Preste bem atenção. Sem que nenhum a pudesse curar.
Existia uma mulher que há 12 anos não saía de casa. Existia uma mulher que há 12 anos ficava acamada, trocando seus panos com sangue. Existia uma mulher que há 12 anos não se relacionava com o seu marido. Existia uma mulher que há 12 anos não era a mulher, não era a esposa, não era a filha, era a hemorroísa. Há 12 anos ela tinha perdido a sua dignidade, minha irmã. Há 12 anos as pessoas não tratavam por aquilo que ela era, mas por aquilo que ela tinha. Há 12 anos ela era excluída do convívio social por ser impura. A revolução de Jesus tem uma causa. E qual é a causa que hoje traz Jesus até o teu encontro? Qual que é a causa que você traz dentro do teu coração? Ela foi o fluxo de sangue que sofria mais de 12 anos, mas e você? Talvez uma depressão, talvez uma ansiedade, talvez um pânico, talvez um luto, talvez uma morte não muito resolvida, talvez uma perda de um ente querido. Qual é a causa que te traz aqui para que Jesus revolucione o teu coração? Ah, meu Deus do céu, como eu queria que vocês entendessem que nosso Senhor, Ele vem não pelo Revolução Jesus, não pela canção nova, não pelo acampamento. Ele vem por mim e por você, pela minha causa e pela sua causa. Não existe o em massa com Deus, não. Ele existe em particularidade. Queria que nesse momento você fechasse os teus olhos por um instante. E você pensasse qual que é a causa. O porquê Jesus vem ao teu encontro hoje. Abre os teus olhos. O primeiro ponto, então, da revolução de Jesus é o quê? Tá horrível. 1, 2, 3 e? O segundo. Boa, família. O meio. E o meio é o caminho pela qual Jesus faz a sua revolução em nós. Versículo 45. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Eu vou ler de novo. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Para Jesus não importava a multidão que apertava ele de todos os lados. Para Jesus importava aquela mulher. Para Jesus importava aquela hemorroísa. Para Jesus importava aquela filha. Para Jesus não importava a multidão que o rodeava e talvez clamasse e gritasse: eu preciso de uma cura, eu preciso talvez de uma cura de uma doença. Outras pessoas que estivessem ali querendo também curas. Mas Jesus, Ele não saiu naquele dia a caminhar esperando uma multidão. Ele saiu porque Ele queria encontrar aquela mulher. O meio de Jesus causar uma revolução em nós é o amor. Esse é o meio pela qual Jesus causa uma revolução. Amando. Por isso que Jesus foi posto no alto de uma cruz, porque Ele amou e amou até o fim. Por isso que eu e você, quando amamos, somos olhados diferentes, somos olhados como: nossa, tem alguma coisa esquisita ali. Como pode uma pessoa amar tanto assim? Porque alguém que foi amado não consegue ser mais o mesmo, precisa transbordar esse amor. E Cristo era amado do Pai, e Ele precisava transbordar esse amor, não para uma multidão, mas para aquela mulher.
Para aquela filha que ele precisava olhar nos olhos e dizer que ela poderia ir em paz, porque o fluxo de sangue não estava mais a atormentar ela. Era aquela mulher. É você, minha irmã. Jesus gerou escândalo porque ele amou alguém que era impuro. Alguém que não poderia viver no meio das pessoas porque poderia ocorrer uma contaminação naquela época. Imagine-se numa situação de há mais de 12 anos ser uma pessoa acamada e não poder nem mesmo sair para colocar o pé fora de casa, porque senão você era visto como um leproso, você tinha que ficar longe, porque senão era uma contaminação que iria acontecer através da sua doença. Imagine você saindo talvez com o diagnóstico que você tem, que os médicos te deram, saindo de casa. Não, eu não posso sair, porque senão eu vou contaminar as outras pessoas. Se coloque nessa situação. Imagina o quanto devia doer para aquela mulher. Imagine o quanto que foi custoso ela levantar naquele dia, trocar os panos sujos de sangue e ir correndo ao encontro da cura dela. E ir correndo ao encontro do amor dela. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Sim ou não? E o porquê que muitas vezes você recebe algum diagnóstico, você recebe algo que os médicos falaram, e você data como o fim da sua vida. Ei, minha irmã, o que os médicos falaram não é nem um pouco perto daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Diagnóstico de médico nenhum tem o poder de guiar a tua vida. Nenhum. Paremos de acreditar nos diagnósticos que os médicos dão. E acreditemos no diagnóstico que o médico dos médicos já deu. Sabe qual que é esse diagnóstico? De que nós somos dignos. De que nós somos filhos e filhas. Somente isso. Ah, Gabi, mas você não acredita, saiu essa semana o exame, eu não sei o que fazer, está me afligindo, eu não sei como lidar. Ou saiu o diagnóstico de um familiar, de um parente, está muito difícil lidar com essa informação. Ei, crê naquele que curou uma mulher que há mais de 12 anos ficava trancada dentro de casa porque era considerada impura. Ei, se você se acha o depressivo, que não tem mais como, em nome de Jesus, repreenda. E proclame vida, e vida em abundância sobre a tua vida. Há mais de 7 anos, eu luto com a depressão, a ansiedade e o pânico. Final de 2025... E agora no início do ano, eu estava afastada das missões. Essa é a primeira pregação que eu faço depois de 3 meses. Porque em determinado momento esses diagnósticos falaram mais alto sobre a minha vida. Em determinado momento eu deixei me convencer de que médicos tinham poder e autoridade para ditar quem eu era. Mas acontece que existe um Deus, e é o Deus Todo-Poderoso que olhou para mim e disse: ei, você não sabe o porquê que eu te criei não, cara? Olha para mim, vê em mim quem você é, deixa eu te falar quem você é, deixa eu te contar quem você é. É um processo difícil, sim. É um processo doloroso, sim. Vai ter dia que você olha e você fala: meu Deus, o que eu ainda estou fazendo aqui? E então o Senhor vem ao nosso encontro e diz: vai em paz. Você está curado. E a cura acontece quando nós olhamos para o Senhor e dizemos: então,
Eu sou isso daqui. Mas eu sei que você pode falar muito mais do que isso. Você pode declarar muito mais do que isso. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, tá chata a pregação? Nem vou olhar para não me comprometer, né? Jesus, ele não amou com militâncias e ideologias. Isso é uma exortação que eu gostaria de fazer para vocês que estão aqui e para todos que nos acompanham de casa. Muitas vezes nós achamos que amar é ser um militante no meio do mundo. Que amar é ficar postando lei por lei no nosso Instagram, achando que nós iremos arrastar multidões para o Senhor com a lei. Deixa eu te dizer uma coisa, o maior revolucionário e a própria revolução foi Cristo. E nele carregou toda a lei. E a lei que ele deixou, e que ele prega, e que ele vive, e que ele fala, é o amor. Por isso paremos de militância. Chega de ser militante de Instagram. Chega de ser militante nas escolas, nas faculdades. Você não precisa militar para se posicionar. Deixa eu te contar o que você precisa ser. Você precisa ser um filho de Deus. Essa vai ser a revolução que você vai fazer, sendo filho no meio do mundo. Muitos de nós achamos que amar Jesus e proclamar Jesus pelos 4 cantos da terra é estar com o microfone na mão, com um púlpito, é estar, não sei, talvez em grandes lugares, em grandes palcos. Mas revolucionar e amar Jesus é dar bom dia para aquele porteiro do teu prédio. Amar e revolucionar é tratar o irmão que está do seu lado bem e olhar nos olhos e perguntar como ele está, porque talvez ele esteja com pensamento suicida e você nem sabe porque você não é capaz de olhar no olho. Amar é dentro de casa, lavar a louça, viu, jovens? Lavar a louça, arrumar o teu quarto bonitinho. Mais do que ficar com o microfone na mão, falando e jorrando passagens bíblicas. A maior revolução e o fim para essa revolução é a nossa conversão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: conversão. Pergunta para ele: você é convertido, irmão? Versículo 48. Jesus disse: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Quem foi amado nunca mais volta para o mesmo lugar. Quem aqui já considera que fez uma experiência com Deus? Levanta a mão. Pode abaixar. Por que vocês voltam para o mesmo lugar de que vocês saíram quando o acampamento acaba? Por que você chega na tua casa e maltrata os teus pais, ou pais maltratam os filhos quando o acampamento acaba? Por quê? Por que no meio da rua, quando alguém te atravessa, até mesmo na calçada, você olha e você fala: oh, abençoado, filho do Deus vivo. Eu sei que vocês falam assim, né? Vocês não xingam, não. Por que quando você está no trânsito, um carro te fecha, um carro entra na sua frente, você xinga menos de santo a mãe daquele homem? Por quê? Porque parece que a revolução, o encontro, o amor aconteceu de uma forma arrebatadora, mas chegou segunda-feira, onde eu tenho que ir trabalhar, onde eu tenho que estudar, eu fico com uma cara de quem comeu chuchu, para não falar outra coisa. Por quê?
Sabe o que mais eu tô cansada de ver? Vou ter que exemplificar isso daqui. Alguém pode me dar uma cadeira? Dá uma cadeira. Se liga de como que é você e eu no nosso ordinário. Oi, Gabi, você tá bem? Tô. Oi, como que vai a vida? A vida tá boa? Como tá a família? Tá bem. E como foi lá a missão? O que aconteceu? Ah, foi legal. Cara, parece um bando de taquara rachada, que não sabe nem falar o nome direito, porque não sabe se portar como um filho de Deus. Por que que nós somos assim? Por que que nós somos como pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Deus? Por que que nós somos pessoas que parece que olhou Jesus passar e ele passou e não aconteceu nada? Ei, é na orla do manto de Jesus que acontece a cura. Encoste na orla do manto e seja curado. Curado dessa cara amarrada que dá desgosto de olhar. Quer revolucionar? Revoluciona dando bom dia, revoluciona lavando a sua louça, revoluciona arrumando sua cama, revoluciona sendo amigo e empático com quem está do seu lado, por mais que você não conheça. Chega de gente que se diz cristão, chega de gente que se diz de Deus e vive uma vida em cima do muro. Ou é quente ou é frio, o morno, Deus vomita. Ou você vai ou você racha, meu irmão. Ou você vai com Deus ou você fica em cima do muro mesmo. Deus não precisa de pessoas mornas. Deus não precisa de revolucionários que sejam mornos e que não tenham uma coerência de vida. Deus precisa de gente de verdade. E se não for para ser de verdade, vai embora, porque a mesma porta que você entrou está aberta para você ir embora. Ah, Gabi, mas nossa, muito pesado o que você está falando. Eu não estou falando com crianças aqui. A maioria de vocês levantou a mão quando eu perguntei se já tinham feito uma experiência com Deus. Chega de leitinho materno, vamos começar a mastigar para um alimento mais sólido. Chega de gente que está na igreja ferindo a imagem de igreja, ferindo algo que é santo, que não deve ser ferido pela nossa fraqueza e pela nossa hipocrisia. Chega de ficar sentado no ponto de ônibus com cara amarrada, coloca um sorriso nesse rosto porque você é filho de Deus. Chega. Chega de gente que está do nosso lado, se matando, perdendo a vida, indo embora, não tendo sentido de vida, porque você ficou preocupado com o seu próprio umbigo. Chega. Está na hora de começar a ser como Jesus foi. Está na hora de começar a ser a própria revolução como Cristo é. Está na hora de começar a se considerar um revolucionário que vive na essência aquilo que Deus é, filho. E quem é filho se parece com o pai. Se você não se parece com o pai, alguma coisa está errada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, você está entendendo? Ou está difícil? Com a vida, aquela mulher gritaria revolução. Eu fico imaginando como que foi o pós de quando Jesus falou, vai em paz. Eu acho que ela deve ter se levantado pela primeira vez, imposturado, e o sangue não ter descido,
E ela ter pensado, como pode? Depois de 12 anos eu estou livre. E então ela arruma a postura, e no meio daquela multidão, ela anda como alguém que foi curado. Anda até desfilando. Sabe quando você anda desfilando assim? Você vai até balançando o corpinho, jogando o ombrinho para trás. E eu imagino que com ela foi assim. E então ela deve ter chegado em casa. E aí quando ela chegou em casa, balançando também, ela chegou, sentou tete a tete com o marido, falou: haha, eu tô curada. E então o marido deve ter falado: uau, é hoje. E então ela deve ter chegado para os filhos e ter falado assim: mamãe vai brincar com vocês. Vamos fazer o que tiver que fazer. Vamos sair para onde tiver que ir. Porque agora eu posso exercer meu papel de mãe. Agora eu posso exercer meu papel de esposa. Agora eu posso exercer meu papel de filha que foi curada e restaurada por Deus. Uau! A revolução que Jesus causou naquela mulher foi uma conversão, uma cura, uma troca de algo muito ruim para algo muito bom, que precisava ser testemunhado, que precisava ser falado. E é isso que Jesus faz em nós. Uma conversão de que até mesmo em silêncio, a nossa alma vai gritar de que nós somos diferenciados. Por isso que a partir de hoje, eu e você possamos andar como filhos de Deus, falar como filhos de Deus, se posicionar como filhos de Deus, rezar como filhos de Deus, clamar como filhos de Deus, porque nós somos filhos de um bom Pai, e Ele nos faz dignos na nossa indignidade. Essa é a revolução de Jesus. É por isso que Ele foi o primeiro revolucionário. Porque existiu uma causa, a nossa indignidade. Existiu um meio pela qual Ele fez revolução, o amor. E existe um fim pela qual Ele continua insistindo em nós, a nossa conversão. Por isso paremos de uma vez por todas de ir e voltar para o Senhor. Fiquemos, permaneçamos fiéis até o fim. Apesar da doença, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, das traições, ficamos, iremos declarar que existe um Deus que nos tirou daquele lugar de hemorragia, de invalidade, de impuro, e nos colocou no lugar de filhos. Amém? Fica de pé nesse momento. Se afasta um pouco da pessoa que está do seu lado, por favor. Dá uma espreguiçadinha para você não dormir. Isso. Pode ser lá em cima. Ainda vai para um lado, vai para o outro. Só não vai, Jesus. Tem gente caindo até para trás. Amém? Amém? Amém. Agora a gente vai rezar, amém? E vocês vão rezar como eu exemplifiquei ali? Sim ou não? Não. Aqui, ó, na cadeira. Lembra quando eu estava na cadeira? A gente não vai rezar assim, amém? A gente vai rezar como filhos de Deus, amém? Vai, eu vou exemplificar para vocês como é que tem que se portar. Balança o pezinho aí. Sente o chão que você pisa agora. Agora, ó, ombrinho para trás. Isso, postura. Agora, ó, você vai levantar a cabecinha.
Isso. Agora você vai... Não levanta tanto não, gente. Senão vai quebrar o pescoço. Você vai ficar assim, ó. Jesus, eu tô facinho pra você vir agora. Isso. Postura. Fica na postura. Ergue os braços lá em cima. Reto. Isso. Sem ser dobrado. Agora fecha os teus olhos. Mas fecha na autoridade de Filho de Deus. E agora começa a falar: Senhor Jesus, eu peço que nessa manhã o Senhor venha. O Senhor venha. Como nunca antes. Como nunca antes. O Senhor faça. Que o Senhor faça. Como nunca antes. Como nunca antes. O Senhor me tire do conforto. O Senhor me tire do conforto. O Senhor mude a minha vida. O Senhor mude a minha vida. O Senhor mude a minha história. O Senhor mude a minha história. O Senhor mude o meu diagnóstico. O Senhor mude o meu diagnóstico. Vem, Senhor Jesus. 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 E agora com as tuas palavras, vá pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nessa manhã mais uma vez. Nós tivemos Jesus em presença real e viva em nosso meio. Mas a partir de agora, nós queremos sustentar essa presença em nós. Nós queremos que em nós haja as marcas de um revolucionário, de uma revolução. Porque Jesus foi o primeiro e nós estamos vindo em sequência. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar a sermos revolucionários dentro de casa, na nossa faculdade, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso estágio, na nossa escola, no meio da rua, ao acordar, ao ir dormir. Venha, Senhor Jesus, nós queremos e nós te pedimos. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Não posso mais conter em mim Esse desejo de ti esse desejo de ti. está crescendo mais. Está crescendo mais. Ergue os seus braços e cante. Não posso mais fingir que não vi. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. que não me deixa em paz. Não posso mais. Não posso mais conter em mim Esse desejo de ti esse desejo de ti. está crescendo mais. Que está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. que não me deixa em paz. Ergue os teus braços e cante. Vem e traz pra fora E traz pra fora tudo que há um tempo tudo que há um tempo arde em mim. arde em mim. O amor que eu conheci. O amor que eu conheci. Vem e me transforma. Vem, me transforma e me impulsiona a transformar O mundo a partir de mim. o mundo a partir de mim.